Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo para o programa Encontro com a Palavra. A Bíblia tem muito para dizer a você hoje, embora tenha ela sido escrita centenas de anos atrás. O propósito deste curso é estudarmos a Bíblia e aprendermos o que realmente ela diz, o que significa e como a aplicamos em nossas vidas. Nós estamos agora olhando para o livro de Êxodo e estudando os princípios da libertação que encontramos com a libertação do povo de Israel do Egito. Durante o conflito da Coreia, 7.190 homens americanos foram aprisionados pelos comunistas chineses e doutrinados. Antes da intervenção da China na Guerra da Coreia, todos os americanos feitos prisioneiros da Coreia foram executados. Os homens que os chineses capturaram esperaram o mesmo destino. Mas ao invés disto, eles foram cumprimentados com um sorriso, com um aperto de mão e com cigarros. Foi dito a estes prisioneiros que não se sentissem como prisioneiros, mas como estudantes. Eles foram doutrinados com a ideologia comunista por um período de 2 anos. Um terço desses homens fizeram um trato com o inimigo e converteram-se ao comunismo. Um homem de nome Eugene Kincaid foi comissionado pelo Departamento do Exército para escrever sobre isso. O livro se chama Em Toda Guerra Menos Um. Como resultado do que aconteceu aos prisioneiros de guerra da Coreia, o presidente dos Estados Unidos da América naquela época, Dwight Eisenhower, reescreveu o Código de Conduta de todos os servidores públicos. Depois de reescrever esse Código de Conduta, o presidente disse para um dos seus assessores: "Ninguém precisou dizer-me quando era criança para não fazer nenhum trato com o diabo. Eu aprendi isso em casa e também na escola dominical", disse o presidente. Mas em nossos dias, parece que temos que realmente falar isso para as pessoas. Ei, não faça nenhum acordo com o diabo, hein? Como você pode ver, a estratégia de Satanás é que façamos um acordo com ele. O primeiro princípio da libertação é: não entre em pecado. Mas se você já está no pecado, como muitas pessoas estão, qual é o caminho para sair dele? Como ser liberto da escravidão do pecado? Essa é a mensagem do livro de Êxodo. Para sair da escravidão e tirania do pecado, você precisa de um grande milagre. Isto é o que o livro de Êxodo nos ensina. O livro de Êxodo retrata estes milagres belamente e alegoricamente. Penso que um dos primeiros milagres que encontramos é o milagre que você precisa se você realmente quer sair da escravidão e da tirania do pecado. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, esse milagre retrata o milagre da libertação. A travessia do Mar Vermelho é um dos maiores milagres da Bíblia. Este milagre representa a vitória. Finalmente o povo de Israel estava sendo liberto de Faraó. Mas há um porém. Pelo diálogo acontecido entre Moisés e Faraó, você pode saber que Faraó não estaria realmente deixando os filhos de Israel partirem. Faraó continua mudando de ideia e mudando de intenção. Primeiro ele diz: "Olha, vocês podem ir." Mas agora ele volta atrás. O fato é que quando as pragas lhe vieram, ele simplesmente disse: "Vocês não podem ir." Quando os filhos de Israel são finalmente liberados e alcançam o Mar Vermelho, Faraó tem uma outra mudança no seu coração. Ele rapidamente reúne seu exército e ordena que os persigam. Isso mesmo. Tudo indicava que o exército de Faraó estaria fazendo uma grande matança. Este é um dos lugares na Bíblia em que ela nos mostra que há um tempo que é inconveniente orar. Moisés cai na real. Ele vê a nuvem de poeira do exército de Faraó que está a caminho. Não existe nada atrás dos filhos de Israel, a não ser o Mar Vermelho. E não existe nada na frente, a não ser o exército de Faraó. E o que fazer então? Moisés começa a orar e então Deus diz a ele: "Por que você está gritando comigo? Por que você está orando?"
Na essência, o que Deus está querendo dizer para Moisés é: minha vontade é óbvia. Este não é o tempo para se ter uma reunião de oração. Existe somente uma direção para se ir, e essa direção é a água. Então comecem a andar sobre a água. Qualquer pessoa pode ver que esta é a única solução. E Deus disse mais: diga para o meu povo ir adiante. Isso significava que deveria começar a andar sobre a água. Moisés teve uma grande fé naquela hora. Colocou-se no meio do caminho e disse: vejam a grande salvação do nosso Deus. Quando tiverem a fé para realmente andar sobre as águas, o grande milagre realmente acontece. E aconteceu. As águas partiram-se e um caminho com grandes muralhas de água em cada lado se formou em pleno mar vermelho. O povo de Israel marchou em chão seco entre as duas muralhas de água. Quando o exército egípcio chegou e perseguiu os filhos de Israel, as muralhas de água foram desfeitas e o exército submergiu nas águas do mar vermelho e foram aniquilados. Quando você se depara com uma história como essa no livro de Êxodo, tem um assunto muito importante para resolver. Você acredita no sobrenatural ou você não acredita no sobrenatural? Eu fico simplesmente pasmado pelas tantas explicações que as pessoas tentam dar para essa história. Alguns dizem que não foi no Mar Vermelho, outros dizem que foi, a água era muito rasa, enfim, existem muitas outras explicações. Eu ouvi que um garoto, quando foi explicado que não era o Mar Vermelho, mas um brejo vermelho, onde a água durante a época da seca era rasa. E olha, ensinaram isso para ele na escola dominical. Quando o professor terminou, o garoto coçou a cabeça e disse: bem, então isso foi realmente um grande milagre, porque todo o exército egípcio morreu naquela aguinha rasa. Outro garoto chegou em casa da escola dominical e a sua mamãe lhe perguntou: escuta, Joãozinho, o que ensinaram para vocês hoje na escola dominical? João respondeu: nos ensinaram que o exército de Israel foi perseguido até o Mar Vermelho pelo exército egípcio. E então o que aconteceu? Perguntou a mãe. E Joãozinho falou: bem, Moisés mandou construir uma ponte flutuante sobre o Mar Vermelho e o exército passou sobre ela. A mãe perguntou, já em desespero, né? João, foi isso que ensinaram vocês hoje na escola dominical? O pequeno João então completou: mamãe, se eu contar a você o que eles me ensinaram, você jamais acreditaria. Quando você chega nos milagres do Velho Testamento, você tem que decidir se você acredita no sobrenatural ou se você não acredita no sobrenatural. Eu acredito nesse milagre, eu acredito nessa história exatamente como ela está citada. E sei que o que aconteceu lá foi exatamente do modo como está registrada no livro de Êxodo. Acredito ainda que essa história retrata a nossa salvação. Isto leva você ao milagre da sua salvação e da minha salvação, pois levou um grande milagre do Mar Vermelho para a salvação do povo de Deus e leva um grande milagre para a nossa salvação. Agora o povo de Israel finalmente estava liberto de Faraó e do Egito. Depois que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam necessitando um outro milagre. Necessitavam orientação divina. Uma vez que eu e você temos sido salvos, necessitamos um outro milagre, o milagre da orientação divina, pois Deus nos salva para um propósito. Paulo chamou esse propósito de a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Paulo também nos diz que quando somos salvos, somos feitos criaturas de Deus em Cristo Jesus, chamados para o bom trabalho, a qual antes Deus ordenou que andássemos nele. Fato é que quando Deus nos salva, Ele o faz com um propósito tanto para esta vida aqui, quanto para a que virá. O propósito para esta vida aqui é descrito desse modo: trabalhamos? Exato. Trabalhes o qual Deus antes ordenou que andássemos nele. Deus tem algo que Ele quer que você e eu façamos. Quando Deus nos salva do nosso Egito, nosso pecado, tudo está apenas começando porque Ele quer nos levar ao trabalho, ao propósito para o qual Ele nos tem salvado. Para isso acontecer, nós precisamos do milagre da divina direção, o que é belamente retratado no livro de Êxodo, através da nuvem que orientava os filhos de Israel de dia e a coluna de fogo que os orientava à noite. Este belo milagre é um retrato da divina direção dada a nós quando somos salvos. Uma vez que os filhos de Israel tinham passado através do Mar Vermelho e estavam agora no deserto, tinham um enorme problema.
Moisés estava com um grande desafio. O que essa enorme multidão comer? Cerca de 2 a 3 milhões de pessoas precisavam comida. E aí, você sabe alguma coisa sobre o ramo de serviço de comida? Você sabe quanta comida é necessário para alimentar um grande exército? O que os filhos de Israel iriam comer? O que iriam eles beber? Aí estava um outro enorme desafio para Moisés. Os filhos de Israel estavam tão estáticos sobre a sua libertação do Egito que nem lembraram-se de se preocupar com o suprimento de comida e bebida para sua jornada no deserto. Só lá, exato, só no deserto perceberam o grande problema. O que vamos nós comer e beber? Esta era agora a pergunta geral. Mas Deus, o grande Deus, veio outra vez de uma forma sobrenatural e supriu a necessidade deles. De manhã, quando se levantaram, existia uma substância branca que cobria todo o chão. Todos começaram a perguntar, o que é isso? O que é isso? Em hebraico, as palavras o que é isso se traduz maná. Daí nós derivamos a palavra maná. Então resolveram chamar aquela substância branca de maná, porque nunca chegaram a uma conclusão entre eles de como chamar aquilo. Somente se perguntavam sem parar, o que é isto que está cobrindo o chão? Logo, quando me casei, a minha esposa fez um pudim que eu não conhecia e eu disse a ela, maná, maná. O que é isso? Em hebraico. Agora, quando ela faz aquele pudim lá em casa, a gente sempre chama de maná. Este maná, Deus providenciou para os filhos de Israel e com toda certeza lá estava o alimento com todos os ingredientes nutricionais que eles necessitavam. De uma forma sobrenatural, Deus também providenciou codornizes e água para que seu povo pudesse estar totalmente alimentado no deserto. A provisão sobrenatural de Deus para as necessidades dos seus filhos retrata para nós outro milagre que nós precisamos. Isso nos leva além do milagre da salvação. O milagre de sermos guiados no deserto por Deus e o milagre de cada dia ter nossas necessidades supridas. Não se engane. Existe um único milagre que pode nos salvar. E este milagre é retratado no cordeiro utilizado pelos filhos de Israel e sua comemoração na Páscoa, o qual representa fielmente Jesus, o Cordeiro de Deus, morrendo na cruz pelos pecados do mundo em geral e, claro, pelos nossos pecados, exatamente pelos seus e pelos meus pecados. Minha oração é que enquanto você está lendo o livro de Êxodo, você possa ver o milagre que levou a salvação para os israelitas. E que você veja também o milagre que pode nos salvar. Portanto, pense nisso. E até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.